Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, bem-vindo ao momento de reflexão para esse 28º domingo do tempo comum e hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida. Nós vamos então fazer o Evangelho, que hoje é um Evangelho mariano, João capítulo 2, versículos 1 ao 11. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação, que os judeus costumam fazer. E cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de pedra. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Bom, este foi o início dos sinais de Jesus, e ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, hoje estamos celebrando essa belíssima festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira da nossa nação, nosso país, o Brasil. De fato, tudo começa em 1717, quando 3 pescadores no rio Paraíba do Sul encontraram uma pequena imagem de terracota da Imaculada Conceição. E logo após acharem essa imagem, o milagre aconteceu. A rede se encheu de peixes e, de fato, aquela imagem, um tanto quanto escurecida pelas águas, deixando a imagem com uma pele morena, ela ficou conhecida como Aparecida, ou então surgida das águas. De fato, a Virgem Maria vem a nós para nos unir, para nos dar um sinal da presença de Deus que guia a nossa vida e nossos passos. E em 1929, ela foi proclamada como Rainha do Brasil. O Evangelho hoje tem tudo a ver com essa cena de Nossa Senhora Aparecida, porque nesse Evangelho de hoje, em João, nós temos de fato o relato do primeiro milagre e o protagonismo de Maria dentro dessa cena. Temos uma intervenção, uma intercessão de Maria ali, naquela cena de Caná, que de certa maneira nos mostra a presença da Virgem Maria diante de seu filho, o olhar materno de Maria diante da realidade humana. E o primeiro ato dessa cena é parte da Virgem Maria. Ela é sensível, ela percebe a necessidade, a falta de vinho naquele casamento. O vinho que na cultura judaica antiga simboliza alegria, simboliza aliança, simboliza festa, enfim, um evento que viraria um momento triste caso não se solucionasse o problema do vinho. Traz essa imagem para nós. Maria, ela não apresenta uma solução de imediato, mas ela faz uma colocação ao seu filho. Eles não têm mais vinho. Portanto, a essência da intercessão está aqui. Colocar uma necessidade diante daquele que pode agir, confiando em seu coração. Então, ela não insiste, ela não argumenta, mas ela entrega nas mãos do filho a necessidade. Vem a resposta em seguida, um tanto quanto desconcertadora, porque Jesus ele diz assim em tons misteriosos, simbólicos: a minha hora ainda não chegou. Fecha aspas. Mulher, por que diz isto a mim? Entre aspas. Minha hora ainda não chegou. Aqui nós colocamos de fato entre aspas, porque é uma palavra de Cristo que ressoa, tanto quanto simbólica, misteriosa, enfim. Parece até uma recusa de Jesus, né? Porque ele fala da hora, que é uma outra imagem que João usa, minha hora não chegou, e a gente sabe que é a hora da cruz. Tudo aponta para lá. O grande sinal de Cristo para o mundo. Embora, diante desse aparente não, nós temos aqui exatamente um ponto de virada. Maria, sem debater, claro, diante de Jesus, ela já parece saber o que vai acontecer. Ela diz assim, então, para os servos, entre aspas: fazei tudo o que ele vos disser. E aí está um ensino muito profundo aqui, né, nessa frase de Maria. A verdadeira intercessão não é sobre manipular Deus para que faça a nossa vontade, mas se colocar na confiança para que a sua vontade se manifeste, o que é, portanto, um foco completamente diferente. Então, e a partir daí, dessa confiança, nós temos uma transfiguração, uma transformação do ordinário. Porque
o vinho não vem do nada. Então, Jesus ele usa as talhas que estão ali à disposição e a partir daquilo que eles têm, ele opera o milagre. Deus ele não despreza a nossa realidade humana, mas ele usa essa realidade e a transforma em água. Ou seja, a água transforma em vinho, ou seja, o vinho novo da graça, que é uma outra imagem forte aqui. Nós não precisamos ser especiais ou ser perfeitos, enfim, para que Deus haja em nossas vidas. Nós precisamos apenas de fé e confiança. Então ele pega a água, que são as nossas capacidades limitadas, que é uma imagem dos nossos esforços medíocres, pequenos, etc., da nossa realidade, e ele transforma a água em vinho, ou seja, aí é a ação do extraordinário. E aí vem uma surpresa logo em seguida, porque nós temos assim, o vinho guardado, né, até agora era o melhor vinho. O mestre Sala, então, ele se surpreende e diz, né, para o noivo, bom, tu guardastes o melhor vinho até agora, entre aspas. É interessante porque aqui nós temos uma imagem muito forte, né, de uma outra realidade que aponta para a nossa vida. O mundo oferece as suas alegrias efêmeras, sem sabor, mas Deus ele guarda o melhor para o final. E aqui está a imagem impressionante do vinho, né? Deus está guardando sempre o melhor para o final, desde que a gente tenha confiança. Ele nos dá a alegria da salvação, ele nos dá a alegria da presença do Espírito Santo, enfim, transforma a nossa vida. E aí faz todo sentido esse milagre, porque a água transformada em vinho é uma antecipação da Eucaristia também, está apontando para uma realidade mais profunda, ou seja, o seu sangue para a vida do mundo, derramado para a vida do mundo. É a revelação de um Deus, sim, que se inclina para a nossa realidade e transfigura essa realidade. Bem, irmãos, muito bonita essa passagem, com a forte conexão à Virgem Maria, e de fato, nós devemos levar as nossas talhas vazias na presença de Deus. Como sugere a Virgem Maria, fazer o que ele vos disser, levar a Jesus o que temos, porque é o que temos que a gente tem que colocar diante dele para que ele transforme a nossa vida. E não se esquecer dessa frase belíssima no final, o melhor está guardado para o fim, que é a constatação do mestre Sala. Então que a gente tenha muita confiança em Deus e também na intercessão da Virgem Maria. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.